Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos voltar aqui para Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, e nós vamos continuar aqui investigando esse texto, tentando extrair dele toda a orientação do Senhor para que a gente possa viver, né, a vontade do Senhor no que diz respeito a ser igreja, tá bom? A ser igreja. Nós já trabalhamos aqui a ideia de que o corpo deve ser bem ajustado e consolidado, né? Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Agora nós vamos para a parte aqui que fala sobre efetuar o seu próprio crescimento. A ideia é de que quando esse corpo bem ajustado, né, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ele efetua o seu próprio crescimento ou o seu próprio aumento. A palavra aqui, efetuar, traz o sentido de que é o próprio corpo que efetua esse crescimento, que provoca esse crescimento, tá? Ou dito de outra maneira, querido, o crescimento da igreja, ele é gerado internamente. Cristo, a cabeça, é a fonte, mas o processo de crescimento é realizado pelo próprio corpo à medida que cada membro funciona. Há tanta verdade nesse negócio aqui que é algo assustador. Veja, o crescimento ele acontece pelo próprio corpo, mas isso só é possível à medida que cada membro funciona, à medida que cada membro cumpra o seu papel. Isso significa que se cada membro não cumprir o seu papel, esse crescimento não será efetuado, não da forma como Deus planejou. Lembrando que fique bem claro que quando eu falo de crescimento aqui, eu não estou pensando, em primeiro lugar, em crescimento numérico, em mais pessoas sendo agregadas à igreja. Não. A princípio, a ideia de crescimento aqui tem a ver com maturidade, conformidade com Cristo. E como consequência dessa maturidade e como consequência dessa conformidade com Cristo, é que há o crescimento numérico, tá? Isso significa, queridos, que é possível uma igreja crescer numericamente sem que ela amadureça, sem que ela cresça em maturidade, sem que ela se conforme com Cristo. Eu não sei te explicar isso, não, só sei que é uma realidade que fácil de constatar, tá bom? Por que que eu digo isso? Porque para que haja essa maturidade é necessário que cada um de nós cumpra o seu papel. É o que o texto está dizendo, tá? É o que o texto está dizendo. Na linguagem da NVT, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quando eu estou cumprindo o meu papel, ao fazer isso, o texto diz aqui, eu estou ajudando aos meus irmãos a cumprir o deles também. Não é interessante? Por isso que é fundamental que cada um faça a sua parte. Mas mudando um pouquinho de figura, querido, ainda falando da mesma realidade, o crescimento da igreja, tá, não é algo para profissionais, para pastores. Não são os pastores que fazem a igreja, tá? Não é isso. Eu estava dizendo ontem a algumas pessoas, na verdade, na célula lá em casa para algumas pessoas, que a igreja ela tem uma mentalidade católica, tá? Quando eu digo mentalidade católica, eu estou falando da separação que existe entre clérigos e leigos, né? Existe o sacerdote e as pessoas que exercem algum tipo de função sacerdotal na igreja e os leigos, as pessoas que vão à missa assistir à missa. Os cristãos, às vezes, gostam de criticar muito os católicos, mas eles têm uma mentalidade muito semelhante, na verdade, a maior parte dos cristãos. Eles não se veem, essa é uma das coisas mais tristes na realidade da igreja. Nós não conseguimos compreender o que é ser igreja. Nós não entendemos isso. O que é ser igreja? Quando Deus planeja a igreja, você percebe, Paulo vai usar nas escrituras demais metáforas. Ele fala do prédio e cada um de nós somos esses tijolos bem ajustados, bem encaixados, e quando isso acontece, o prédio é construído. Ele fala do corpo e ele fala dos membros, que cada membro deve cumprir a sua função. Isso é ser igreja.
é cada um de nós sendo inserido no corpo de Cristo, cumprindo o nosso papel, o nosso chamado, vivendo a vontade de Deus para nossas vidas, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sem que haja isso, querido, não haverá a maturidade esperada pelo Senhor, tá? Nós vamos encontrar muitas pessoas na igreja imaturas, muitas pessoas que não entendem o que é ser igreja. Elas pensam que igreja é o prédio, que igreja é o lugar onde os irmãos se reúnem, mas isso não é, isso é o templo, isso é o lugar da igreja se reunir. A igreja pode se reunir em casa, como nós fizemos na terça-feira nas células, ela pode se reunir na praça, não importa onde os irmãos estão, ali é a igreja, tá? Ali é a igreja. Porque isso é igreja, não é o lugar, não é um ambiente, não é nada disso, querido, tá? E às vezes, porque nós não entendemos que nós somos igreja, nós às vezes a gente pensa assim, ah, hoje eu não vou à igreja, eu estou cansado, eu não vou à igreja, mas não existe isso de ir à igreja. Nós somos a igreja. Se eu não vou ao culto, se eu não me reúno com os irmãos, então o corpo está se reunindo sem um membro dele, sabe? É como se eu estivesse aqui sem a minha mão, sem o meu pé, na verdade. E às vezes, querido, essa compreensão leva as pessoas a agir de uma forma mundana, secular mesmo, sabe? Porque elas não entendem o que é ser igreja. Quando nós nos reunimos, eu estou aqui no prédio da igreja agora, quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, a igreja está reunida. E se um irmão não vem, é como se estivesse faltando um dedo do meu corpo, é como se estivesse faltando um pé no meu corpo, como se estivesse faltando uma orelha na minha cabeça. O corpo não está completo, tá? Não está completo. Falta alguma coisa. E a gente cultua o Senhor, mas está faltando alguma coisa. O pastor olha, o irmão olha, poxa, o meu irmão do lado não apareceu hoje. Você precisa entender. Ser igreja, querido. Ser igreja fala dessa unidade, dessa harmonia, dessa coesão, de cada um cumprindo o seu papel. É quando cada um cumpre o seu papel que o outro é ajudado. Quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, apenas em fazer isso eu estou ajudando os meus irmãos a fazerem a cumprirem o seu papel também. Isso é ser igreja, querido. A igreja hoje, ela é muito essa coisa. Ah, tem um pastor, tem a equipe de liderança da igreja, eles que resolvem tudo, que fazem tudo. Meu papel, minha responsabilidade é levar meu dízimo, minha oferta, é participar do culto, e é isso, e pronto, acabou. Eu não tenho mais responsabilidade. Irmãos, isso não é ser igreja. Isso é uma visão mercantilista da igreja. Isso não é ser igreja. Nunca foi projeto de Deus. Você quer ver a igreja, irmãos? Você quer saber o que é a igreja? Vá para Atos 2, 42 a 47, todos os dias no templo, aos pés dos apóstolos, aprendendo a palavra, todos os dias no templo orando, todos os dias no templo em comunhão intensa, partindo o pão, de casa em casa, comendo junto, adorando junto, tendo tudo em comum. E isso é igreja, querido. Isso é igreja na sua essência mais pura, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja vivendo intensamente o amor cristão, tá? E essa igreja vivendo dessa forma, é por isso que eu digo, quando a igreja reflete o caráter de Cristo, o crescimento se dá naturalmente. Quando você vai para Atos 2, do 42 ao 47, você não vê ali em nenhum lugar menção a evangelismo. O que você vê descrito ali é a igreja vivendo intensamente uma comunhão, um amor, um negócio impressionante, sabe? E por causa dessa intensidade de comunhão e de amor mútuo, as pessoas eram atraídas para lá. É o que está lá escrito. Isso é a igreja na sua essência. Como eu gostaria, queridos, que nós amadurecêssemos e entendêssemos isso e nos dispuséssemos a viver essa realidade, porque aí eu tenho certeza que a igreja cumpriria o seu papel, ela faria a diferença onde ela está. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver essa realidade em nome de Jesus.